Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Investidor de fundo imobiliário não tem não tem um dia de paz. Vocês viram, assim, teve uma repercussão muito bacana, o vídeo sobre o TRBL de ontem, né, que eu fiz um vídeo bem grande, inclusive, contando todo o histórico, e hoje saiu mais um fato relevante, só que agora com a interdição total do imóvel lá de Contagem, a Defesa Civil interditou o imóvel inteiro. Muito estranho, pessoal, muito estranho, muito estranho. Vocês vão entender o porquê. E aqui um ponto, pessoal, que eu queria trazer para vocês. Eu vou ver se eu faço uma live hoje ainda sobre isso. Não sobre esse assunto, mas sobre o que a gente está vendo. Tá um movimento de denegrir, não me venham falar de denegrir essa expressão, tá, pessoal? De acabar com os fundos imobiliários. Assim, tem um monte de gente gravando vídeo falando que vendeu toda a carteira de fundo imobiliário. Exatamente por causa desse momento que a gente está vivendo, e a gente vê que normalmente são pessoas que vendem falando mal de fundo imobiliário para vender outro tipo de produto. Mas isso eu vou deixar para a live mais tarde. Mas vamos lá, pessoal, vamos falar um pouco sobre o TRBL. Saiu um fato relevante hoje, e hoje eles trouxeram o laudo, eles publicaram o laudo da Defesa Civil. Mas antes, pessoal, de eu falar sobre isso, eu queria mostrar para vocês o professor Baroni. Ele fez uma live hoje com a gestão da Telos e da Rio Bravo, com o André da Telos. E, pessoal, não é o André Nardi, aquele que eu conversei, porque o André Nardi é o gestor por parte da Telos do TEP 11. Esse é o André, eu não sei o sobrenome dele, ele é o gestor para a parte do TRBL. E o Felipe Ribeiro, que é por parte da Rio Bravo. Pessoal, foi uma live muito bacana, eu recomendo que todos vocês assistam. Embora, assim, eu nem vou mostrar os comentários dessa live, vocês tirem suas próprias conclusões. Dá uma vergonha de ler os comentários, assim, metendo o pau na postura dos dois gestores. Eu vou dar minha opinião, eu já dei minha opinião ontem sobre isso. De fato, eu acho que tanto a gestão do fundo, como acho que a gestão de uma maneira geral, vai tirar lições importantes desse movimento para a questão de comunicação com os cotistas. Mas assim, gostei bastante da live. Eu achei somente o André um pouco nervoso na hora de falar. O Felipe falou muito bem. Expôs todo. E eu gostei muito porque muito das coisas que eu falei ontem, ele confirmou aqui na live. Então assistam. Se você não viu o meu vídeo, assista o vídeo de ontem. Depois assista a live ou assista a hora que você quiser. Muitas das coisas que ele falou, que de fato não tem muito sentido essa interdição, e não tem muito sentido ainda mais a questão da paralisação dos Correios. Então eles comentaram, foi uma live bem bacana, gostei. O Baroni, ele se mostra, assim, eu sou fã do Baroni, eu sou muito fã do Baroni, porque ele mostra uma postura crítica, porém uma postura respeitosa. Ele fez perguntas que precisavam ser feitas, inclusive a questão de transparência que ele entende, perguntou se a gestão entendeu que faltou transparência, e eu já vou falar sobre isso mais no final do vídeo, comentar inclusive o que o Felipe comentou sobre isso. Assistam a live, vale muito a pena. Mas vamos falar sobre o fato relevante, foi o que eles discutiram bastante sobre isso. Então, como vocês podem ver aqui, a Defesa Civil, então, determinou a interdição total do complexo. Então eles falam que foi realizado a pedido locatário, sem qualquer comunicação prévia ao proprietário do imóvel, ou seja, foi ao pedido dos próprios Correios para a Defesa Civil. A Defesa Civil solicitou que sejam realizadas obras de intervenção para o restabelecimento da segurança do imóvel. Após conclusão das devidas intervenções, poderá haver a desinterdição através de nova vistoria. Ainda que não tenha havido qualquer fato novo que pudesse alterar as condições observadas pela Defesa Civil na visita de 15 de outubro, uma nova visita foi realizada. Não deu tempo de sanar as patologias que eles investigaram na visita, e não deu nenhuma oportunidade de manifestação do proprietário do imóvel. A Defesa Civil decidiu interditar 100% do empreendimento. Lembrando que, desde o dia 10, os Correios já paralisaram as atividades. Reforçamos que a estrutura principal do galpão não teve qualquer impacto e continua não havendo risco de colapso. Temos 3 laudos de engenharia recentes, até a gente falou sobre isso ontem, né?
Cabe destacar que laudos realizados pelo corpo técnico contratado são estudos aprofundados, ao passo que o laudo da Defesa Civil é baseado apenas em análise visual. Isso a gente vai falar um pouco daqui a pouco na hora de falar sobre o laudo. Já falaram que foi mobilizada uma equipe para o imóvel, inclusive já está agendada uma reunião na semana que vem com a Defesa Civil, e eles estimam que em 60 dias eles vão resolver o problema. Inclusive eles falaram isso na live lá com o Baroni. E aqui eles disponibilizam o link da Defesa Civil. E o que mais me chamou a atenção, inclusive na live, como é que ele chama mesmo? O Rodrigo? É Rodrigo? Não, o Felipe, desculpa. O Felipe da Rio Bravo, ele fala que eles não obtiveram esse laudo de primeira. E engraçado que naquele e-mail que eu mostrei ontem para vocês, da moça da Defesa Civil que me respondeu falando que o laudo só seria, esse extrato de ocorrência, na verdade, né? Não é um laudo, é um extrato de ocorrência, ele só seria disponibilizado para o proprietário do imóvel. Os Correios não são proprietário do imóvel. Quem é proprietário do imóvel é o fundo. Então, me chamou a atenção o fato do proprietário do fundo não ter acesso ao laudo. Inclusive, ele comenta no vídeo que foi difícil eles conseguirem esse laudo, mas vamos lá. Então, pessoal, aqui primeiro mostra um histórico referente à primeira vistoria, falando que ela esteve presente ao local, isso lá no dia 15, falando que eles viram que apresentou algumas patologias existentes no hub logístico, sendo a maioria surgidas em outro período, como trincas e pisos, isso aqui daquele período anterior. Inclusive, pessoal, corroborou a live de hoje com o que o Felipe e o André falaram, com o que eu falei ontem, que aqueles problemas que foram identificados lá em abril e maio não tem nada a ver com o que está acontecendo agora. Essa questão de agora é decorrência do monitoramento que foi feito e tem muito a ver com a questão do talude do lado do imóvel, que em tese ele tá, todo o terreno ele tá baixando na frente porque tem a parte do terreno onde tá o galpão, que é o maciço, e na frente dele, se você olhar, que é difícil a gente, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, que tem uma foto aqui, ó. O talude que a gente tá falando é esse daqui, é essa área aqui que teve problema. Esse pedaço aqui do galpão todo, ele está em cima do maciço. Essa área aqui foi aterrada. E o que está com problema é esse talude aqui, é esse pedaço aqui, né? Esse pedaço aqui. E que ele está cedendo, e cedendo ele baixa o nível, tendo problema com essa área aqui. Com esse pedaço aqui, inclusive tem uma foto desse pedaço aqui onde teve teve uma junta de dilatação que separou, teve problema na portaria, que é por aqui também. Então essa região, não tem nada a ver com o galpão, tá? Então voltando aqui. Falando aqui falando que o senhor que apresentou as patologias existentes do hub logístico, sendo a maioria surgidas em outro período, como trinca de piso, rachaduras, estruturas, etc. Diante das ocorrências, a possibilidade de agravamento da situação, visando a segurança dos usuários e trabalhadores, e solicitou visita no local da Defesa Civil. Durante a vistoria, foi possível identificar inúmeras patologias. Primeiro bloco administrativo à esquerda, falando daquelas que foi visto na primeira paralisação. Falando da bloco operacional, extremidade esquerda 20 metros, os pisos apresentavam trincas e juntas de dilatação tinham distâncias extremas, o recalque na base dessas estruturas pode causar risco iminente de queda em cascata, caso ocorra um colapso da edificação. É imprevisível de mencionar como ocorrerá a queda dessa estrutura caso o bloco colapse. Aí eles falam do talude, que possui uma parte rochosa daquele talude, e eles colocam aqui, ó, fica interditado o bloco de apoio até 2 linhas de pilares em direção ao galpão anexo 5, sendo que o restante do complexo submetido a monitoramento contínuo, ou seja, que foi aquele pedaço de 6% da área. Após análise visual, o local foi caracterizado como risco construtivo de grau alto. Aí eles falam que, diante do exposto, a equipe da Defesa Civil que fosse contratado profissional qualificado para o monitoramento do local. Beleza. Aí eles fizeram a nova visita. Aí eles colocam: a equipe de vistoria da Defesa Civil esteve presente no local dia 21/10 para uma ação conjunta com a equipe do Galpão Logísticos dos Correios. Aí eles falam, todos representados aqui, realizada no dia 15/10. Essa aqui, na verdade, foi a primeira, né? A 15/10, e o monitoramento dos fatos ocorridos dia 18/10. Então, essa foi a primeira, dia 15, e eles visitaram no dia 21/10. O complexo logístico antes apresentava o risco construtivo de grau muito alto em determinadas áreas, e na presente data da visita, após novos fatores a serem apresentados no local, houve uma mudança do cenário, acrescentando a necessidade de implementar nesse processo o risco geológico de graduação muito alto. Calma, já vou falar.
Foi apresentado, após a abrangência da visita no empreendimento, foi apresentado e detectado que aparentemente o maciço de todo o local, ou seja, incluindo o galpão logístico, vem se movimentando e próximo às estruturas de contenção de terra amarga. Foi evidenciada a presença de um processo erosivo no startup. A estrutura do talude confeccionada em terra armada em vários pontos apresenta linhas de ruptura conforme as fotos abaixo. Aí eles falam aqui, falam que a vistoria foi logo depois de 2 dias chuvosos, e aí eles falam que é necessária a interdição total do complexo. Informamos também que para desinterdição é aquilo que foi falado no documento em cima. O que é mais interessante, pessoal, aqui, deixa eu voltar antes de falar sobre as imagens, o que é interessante nesse ponto, e que me chamou muito a atenção, é como que em 5 dias mudou tudo. Mudou completamente tudo, passou de 6% para o total. Isso para mim é assim, ainda mais eu que trabalho numa construtora, pessoal, eu não sou engenheiro civil, inclusive eu conversei com o engenheiro civil hoje, mostrei o documento da Defesa Civil e obviamente ele me comentou falando que tem muitas confusões aqui. E uma das confusões, pessoal, é que houve confusão entre parte de vedação com estrutura. A gente vê aqui, pessoal, que isso daqui não é uma parede estrutural e eles colocam desprendimento de peças estruturais. Pessoal, estrutura, quando uma parede ou algo é estrutural, significa que se você tirar aquilo, o que está em cima cai. Agora, se não for estrutural, por exemplo, quando você vai no seu apartamento, você vai querer fazer uma janela. Você tem que descobrir se aquela parede é estrutural ou não. Se ela não for estrutural, significa que se você tirar ela, a estrutura não corre risco de cair. Obviamente que aqui a gente consegue mostrar que existe risco para quem está aqui. Obviamente, se essa parede tombar, isso existe o risco, mas não existe o risco de colapso. Inclusive, o próprio laudo, os 3 laudos que eles fizeram, mostram isso, que não há risco de colapso da estrutura. E sim, são problemas pontuais que precisam ser feitos. Inclusive, eles até comentam a questão do talude, desse talude aqui, que eles entraram com esse pedido, que foi parte do monitoramento que eles vinham fazendo. Esse talude, ele precisou fazer intervenção, eles entraram com um pedido de intervenção na prefeitura, porque, pessoal, o que é importante vocês entenderem aqui, qualquer obra que vai ser feito, não pode ser feito sem autorização da prefeitura. Essa é uma burocracia que a gente vive no nosso país. E eu trabalhando numa construtora, tem vezes que a gente, para conseguir fazer uma obra, a liberação da prefeitura é uma das que mais demora, tanto a licença de obra quanto a licença ambiental. Então, a prefeitura não liberou até hoje esse processo. Ou seja, a própria prefeitura entendeu que não era uma obra emergencial. Então, eles não tinham feito porque a prefeitura não liberou. Só que agora, inclusive ele fala isso na live, como a interdição dispensa a autorização da prefeitura, eles podem começar a qualquer momento. Inclusive ele falou que até o André lá da Telos falou que se pudesse eles já estariam com as máquinas amanhã lá. Se eu não me engano, ele falou alguma coisa desse tipo. Mas pessoal, o que eu quero mostrar aqui para vocês é que ficou muito estranho para mim essa mudança repentina de posição da Defesa Civil. E conversando com esse meu amigo, ele falou, né, da questão de que a engenheiro falou, não, houve uma confusão muito séria entre o que é vedação e o que é estrutura. E um ponto, pessoal, que eu quero deixar muito claro aqui. Primeiro, depois eu vou falar sobre a questão do que eu acho que muda no cenário, na verdade eu espero que mude. A questão é a seguinte, o próprio fundo, ele comentou que houve renovação do seguro. Acho que foi setembro, se eu não me engano, houve renovação do seguro. Vocês acham que uma seguradora vai renovar o seguro de um empreendimento se houver risco de colapso? Pessoal, é um negócio tão simples de imaginar. Pessoal, a gente não está falando aqui de algo que pode ter uma mentira, digamos, né? Falar, a seguradora, pessoal, a seguradora, se tem um negócio desse e ela assinou que não tinha, e se acontecer, ela vai ter que pagar. Ela vai ter que pagar. Você acha que a seguradora ela iria validar um processo que teria risco? E outro ponto, o AVCB, como eu falei ontem para vocês, o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros também foi renovado. O bombeiro colocou o dele na reta a partir do momento que ele valida que a estrutura é segura para liberar o auto de vistoria. Porque o auto de vistoria, pessoal, ele não envolve somente, ele envolve toda a questão do sistema de proteção contra incêndio e pânico. E isso envolve também questão de estrutura, envolve rota de fuga. Se tivesse algum risco, vocês acham que também isso seria renovado? Então, pessoal, isso me chamou muita atenção e a questão, assim, obviamente que eu não quero
não quero parecer leviano nas minhas colocações, mas está muito estranho isso. Muito estranho a questão, principalmente, por que os Correios pararam de produzir? Aí eu penso, o que eles ganhariam com isso? Eu não consegui, até a gente no grupo hoje dos membros, eu tava pensando com eles, o que o Correio ganharia com isso? Porque uma coisa é o sindicato querer parar a produção, para obviamente melhorar as condições, mas qual seria o ganho? Será diminuir o aluguel? Será ter... Não sei, eu não consigo... Eu queria que vocês deixassem a opinião de vocês aqui. Agora, vou para ser um ponto profundo a questão, porque a partir do momento, no contrato, por ser um contrato atípico, ele é regido pela lei do inquilinato, o artigo 54, que o que prevalece é o que está no contrato, embora a gente vai ver discussões sobre isso. Eles colocam que o imóvel, o inquilino, ele pode deixar de pagar o aluguel ou desocupar em 180 dias se a interdição for parcial. Agora, com a interdição total, são 360 dias, ou seja, 1 ano. Então, para o Correio deixar de pagar o aluguel ou desocupar o imóvel, é 1 ano a partir dessa interdição. E o fundo entende que eles vão fazer isso em 60 dias. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu não consegui entender ainda qual é o benefício que eles estão buscando. Que se porventura isso for algo de má fé, o que eles estariam ganhando com isso? Isso eu não consegui ainda pensar sobre isso. Agora, um ponto que é negativo para o fundo, e eu comentei isso ontem. Se os Correios deixarem de pagar o aluguel, nós teremos um problema, quer dizer, nós teremos não, né? O fundo vai ter um problema. Eu falo nós como investidores geral, né? Nem cotista do TRBL eu sou. E que engraçado, é engraçado a gente ver gente metendo o pau na gestão e nem cotista do fundo a questão do que eu comentei ontem, do CRI, que o pagamento do aluguel, uma parte dele é para pagar os juros e a parte de despesa financeira do CRI. E aí, eu até cheguei a perguntar isso lá no RI, eu não sei se acho que eu não tive resposta. Deixa eu ver aqui se eu tive, não tive resposta disso ainda. Se eu tiver resposta, eu comento com vocês. Mas, pessoal, agora, em relação à questão de que eu acredito que o fundo errou, e vendo essa entrevista hoje, eu acredito que eles erraram. Embora eu ainda mantenha a minha posição que eu falei ontem, que algumas situações não precisam ser comunicadas. Porque o entendimento que o fundo tem, isso eles passaram na live, o entendimento que eles tiveram que é uma situação que foi imobiliária, que foi detectada e foi resolvida. E aí eu volto ao que eu falei ontem para vocês. Imagina se todo fundo imobiliário precisar fazer um fato relevante de alguma manutenção que eles forem fazer em algum imóvel. A gente vai ter fato relevante a cada minuto. Agora, eles comentaram que eles falaram até o próprio, acho que esse para mim foi o ponto, eu esqueci o nome dele, é Felipe, né? O Felipe comentou que é o seguinte, que antes de 1 ano, até os próprios Correios falaram que eles já vinham falando isso antes de 1 ano. E aí ele até fala que até um ano, até o começo desse ano, final do ano passado, começo desse ano, era tratação entre inquilino e dono para arrumar, inquilino, locatário e locador ali para arrumar. A partir dessa primeira comunicação, eu acho que eles já deveriam ter feito alguma coisa. E até o Baroni pergunta, vocês acham que não faltou transparência? O próprio Felipe fala, transparência é algo muito forte. Até ele explica essa questão da relação entre o inquilino e o locatário, mas eu entendi que eles falaram que eles deveriam, acho que eles sentiram que eles deveriam ter melhorado, ter feito alguma comunicação a respeito disso. Porque a questão é a seguinte, nada disso teria acontecido, esse fuzuê todo, se ele já tivesse comunicado lá no início, falando, olha, o Correio fez isso, a gente já trabalhou aqui, tem esses problemas, já resolvemos esses problemas aqui. Nesse ponto já teria resolvido. E porque senão fica isso que aconteceu. A gente acaba descobrindo as coisas quando elas explodem e tem que ficar justificando que focinho de porco não é tomada. Então eu acredito que esse movimento, isso que aconteceu com o TRBL, eu espero muito que sirva de exemplo para outras gestoras melhorarem a comunicação. Obviamente, pessoal, que ainda vai continuar a existir o limite entre o que o fundo, o que a gestão entende que deve ser comentado, que deve ser publicado ou não. Porque, obviamente, senão a gente vai ficar enchendo de fato relevante. O ar-condicionado do unidade 302 parou. A gente foi lá arrumar. Eu só estou dando um exemplo, ninguém vai falar aqui que isso tem a ver com ar-condicionado. Eu só estou querendo dizer que tem que ter um limite para saber o que de fato tem que ser comunicado ou não. Pelo tudo que a gente está falando agora, olhando em perspectiva,
é mais fácil falar, né? É o engenheiro de obra pronta. Voltando todos, a gente entende que isso deveria ter sido comunicado. E talvez agora isso sirva de parâmetro para próximos, para outros fundos, entenderem que, ó, nesse tipo de situação, acho que é bom a gente falar. Acho que é bom a gente comentar. Falar, ó, a gente inclusive teve um contrato, eles tiveram que contratar uma empresa de engenharia para fazer um laudo e mostrar. Eu acho que talvez isso seria mais interessante mesmo ter comunicado, embora, como eu tenha falado em todas as respostas do vídeo ontem, eu acho que eles deveriam ter comunicado, mas eu entendo eles não terem comunicado. Porque o entendimento deles no momento, e aí que eu falo que a gente falar agora é muito mais fácil, mas volta lá atrás. Volta lá e fala, olha, eu entendo que isso não é para, não precisa comunicar. E não porque eu não queira comunicar, é porque não tem necessidade, porque senão eu vou ter que comunicar tudo. Eu vou ter que fazer um fato relevante para qualquer intervenção imobiliária que eu vou fazer. Entenderam? Então, assim, um ponto é esse. Eu acho que isso deve, esse caso, eu espero que isso mude o jeito dos fundos se comunicarem. A gente vê o tanto que deu de rebuliço no mercado, o quanto que as cotas do TRBL caíram, já estão caindo por causa do cenário macro. Caíram 20 hoje, deixa eu ver quanto que elas estão aqui, deixa eu só ver aqui quanto que elas fecharam hoje, eu não sei, já são 6 horas, deixa eu ver, TRBL. Deixa eu ver quanto que fechou, ó. Caiu 9% hoje. Ou seja, se a gente for pegar aqui, no último mês, ela caiu 20%. Isso não é só uma queda de macro, é queda de confiança. É queda por confiança. Então, eu acho que esse é o ponto importante. Primeiro, eu quero, quero parabenizar o Baroni pela live que ele fez hoje. Uma live muito esclarecedora. Não confundam o André Nardi, que é do gestor do TEP, com o André, que é o gestor do TRBL lá da Telos. Tá? E parabenizar o próprio Felipe. O Felipe falou muito bem. É Felipe, né? Agora eu esqueci o nome dele. Terá essa aprovação para fazer... Peraí, é Felipe, né? É o Felipe. Felipe Ribeiro, da Rio Bravo, ele falou muito bem. O André, da Telos, eu senti ele um pouco seguro, como eu falei pra vocês. Mas é isso, eu acho que... E nem olhe os comentários do vídeo, tá, pessoal? Eu vou deixar o link da live aqui. Nem olhe os comentários, porque não vale a pena, tá bom? Então, de fato, eu espero que isso seja um marco pra comunicação dos fundos imobiliários, que eles melhorem a comunicação, beleza, pessoal? Eu vou ver se eu faço live hoje ainda, tá bom? Às 8 tem vídeo também, hein, pessoal? Espero vocês no próximo vídeo.